A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quinta-feira, 3 de abril de 2025, tem como título: O Verbo Eterno tomou a forma humana e temporal. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Queridos, o tópico sobre a humanidade de Jesus não é tão discutido aí quanto a sua divindade. Mas seu estudo é tão importante quanto este. Que Jesus é Deus, todos os cristãos sinceros concordam e entendem. Contudo, a ideia da sua humanidade, ainda que aceita, não é corretamente entendida e poucas vezes ensinada. O credo cristão formula a natureza de Jesus como sendo plenamente Deus e plenamente homem. Ou seja, o Deus encarnado, o Verbo, assumiu completamente a humanidade, tornando-se passível das mesmas limitações físicas e psicológicas comuns a todos os homens. Uma vez que estávamos separados de Deus pelo pecado, foi necessário que o próprio Deus encarnasse para que pudéssemos voltar a ter novamente comunhão com Ele. Dessa forma, a genuinidade da divindade de Cristo garante a eficácia de sua obra realizada na cruz. E a realidade de sua humanidade garante que sua morte é aplicável a todos os seres humanos. Há indicações claras na Bíblia Sagrada que Jesus era uma pessoa plenamente humana, sujeito a todas as limitações comuns à raça humana, mas sem pecado. Como tal, nasceu como todo ser humano nasce, embora que a sua concepção tenha sido diferente, uma vez que não houve a participação de um ser humano masculino. Todos os outros estágios de crescimento foram idênticos ao de qualquer ser humano normal, tanto física como intelectual e emocional. Também, no sentido psicológico, era genuinamente humano, pois pensava, raciocinava, se emocionava como todo ser humano normal. Jesus, ao assumir a forma humana, adquire atributos humanos, mas não desiste da sua natureza divina. Quando o apóstolo Paulo fala em Filipenses que Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, é da posição de igualdade com Deus que Jesus se esvazia, e não da sua natureza divina. Assim, Jesus se submete funcionalmente ao Pai e ao Espírito Santo no período da encarnação. Mantém todos os atributos divinos, como está escrito em Colossenses 2:9, mas os submete voluntária e humildemente ao Pai, não fazendo uso deles a não ser que seja esta a vontade daquele que o enviou. Também deve ficar claro que Jesus não era em algumas ocasiões humano e noutras ocasiões divino, e nem mesmo um terceiro ser resultante da fusão das duas naturezas. Seus atos sempre foram humanos e divinos ao mesmo tempo. Dessa maneira, a humanidade e a divindade são conhecidas de forma mais completa em Jesus Cristo. Não existe melhor fonte para conhecermos como deveria ser o ser humano do que olharmos para Jesus. Ele é o novo Adão, e nele somos feitos novas criaturas, segundo a vontade de Deus. Mas Cristo também é a nossa melhor fonte para conhecermos como e quem é Deus, pois ele nos revela de forma mais plena possível o Pai Celestial. Jesus, nosso Senhor, é alguém totalmente singular entre todas as pessoas que viveram e viverão na face da terra. Ele é o perfeito humano, sem pecado, dependente da vontade do Pai e submisso a ela. É também verdadeiro Deus, em honra, majestade e poder, que assumiu a humanidade e do homem teve compaixão a ponto de morrer por ele, de forma que esse fosse liberto do pecado, para que pudesse viver como filho de Deus.
Sua obra e propósito eterno foram e serão plenamente cumpridas. Louvado seja o Senhor por ter enviado o seu Filho ao mundo para que fosse salvo todo aquele que nele crê. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quinta-feira a todos.